O interior do sanatório Pandemônio não era apenas escuro. A escuridão parecia uma substância física, uma névoa negra e pesada que engolia a luz das suas lanternas. Após alguns metros, revelando apenas fragmentos de um pesadelo congelado no tempo. O corredor principal parecia infinito. À esquerda e à direita, alas laterais mergulhavam em trevas ainda mais profundas. Marco liderava o seu feixe de luz a percorrer as portas numeradas. Assento e 7, assento e 8, assento e 9. Muitas estavam entaipadas com tábuas, outras entreabertas, revelando quartos vazios com camas de metal desfeitas, colchões rasgados de onde saía uma espuma amarelecida como vísceras. Onde comecemos? Sussurrou Rafael. A sua voz, normalmente alta e desafiadora, era agora um som pequeno e frágil. A central elétrica, disse Diego, pragmático. Os cabos principais são o que vale mais. Devemos encontrar um mapa. O arquivo, disse Marco, quase ao mesmo tempo. Os dois homens olharam um para o outro. A lanterna de Diego iluminou o rosto de Marco de baixo para cima, criando sombras profundas sob os seus olhos. Primeiro o que paga a conta, rosnou Diego. Depois podes brincar aos detetives. Marco não discutiu. Apenas assentou, mas os seus olhos fugiram para uma placa na parede, onde uma seta desbotada apontava para arquivos e administração. A sua missão pessoal ardia-lhe no peito. Carla, que permanecera na retaguarda, parou de repente. O seu feixe de luz estava fixo numa cadeira de rodas no fundo do corredor. Não era invulgar, num hospital, exceto por um detalhe. As suas rodas de borracha estavam limpas, sem o pó espesso que cobria tudo o resto. E ela jurara que, por um segundo, a cadeira se tinha movido ligeiramente, como se alguém se tivesse recostado nela. Ela não disse nada. Apertou o coldre de ferramentas que trazia ao ombro e apressou-se a acompanhar o grupo. Encontraram uma escadaria que levava ao subsolo. O ar tornou-se ainda mais frio e pesado. O cheiro a químicos e decomposição mais intenso. No fundo das escadas, uma porta de metal estava escancarada, revelando uma sala vasta repleta de painéis elétricos antigos, os seus interruptores e fusíveis cobertos de teias de aranha grossas como algodão doce sujo. Aqui, disse Diego, e pela primeira vez houve um brilho de avareza nos seus olhos. Rafael, segura a luz. Vamos começar por estes cabos de cobre. Enquanto Diego e Rafael começavam a trabalhar, forçando a tampa de um painel com um pé de cabra, Marco puxou Carla para o lado. Vamos dar uma vista de olhos ao corredor da administração. Não vamos longe. Carla assentou. Qualquer coisa era melhor do que ficar naquela cave opressora, com o som metálico e estridente das ferramentas a rasgar o silêncio, cada rangido um sacrilégio. Marco e Carla deixaram o subsolo e voltaram ao corredor principal. A escuridão parecia ter, luz seguido, mais densa do que antes. As suas lanternas eram duas ilhas de sanidade num mar de loucura. Encontraram uma porta com a palavra arquivo. Estava fechada, mas a fechadura cedeu com um empurrão forte do ombro de Marco. A sala era um caos de estantes tombadas e milhares de fichas de pacientes espalhadas pelo chão, formando um mar de papel que lhes chegava aos tornozelos. O ar cheirava a tinta velha e umidade. Que estamos à procura? Perguntou Carla, a sua voz um eco abafado na sala repleta. O dossiê da minha mãe, Leonor Silva. Enquanto Marco começava a revirar montes de papel, puxando gavetas emperradas, Carla ficou junto à porta, a vigiar o corredor. O silêncio era absoluto. Demasiado absoluto. O som das ferramentas de Diego e Rafael no subsolo tinha parado. Ela ficou em alerta. Marco? Chamou baixinho. Ele não respondeu. Estava ajoelhado, com a luz focada numa gaveta que conseguira abrir.
Nas suas mãos, segurava uma ficha mais grossa que as outras. A fotografia a preto e branco de uma mulher de rosto sereno e olhos tristes estava afixada no canto. Leonor Silva. O coração de Marco batia com tanta força que ele temia que o som ecoasse pelo corredor. Aqui estava, a prova, a sua ligação. Foi então que um som veio do corredor. Não era um arrastar, era um passo, um único, e claro, como o tacão de um sapato a bater no azulejo, vindo da escuridão à sua direita. Cara ficou gelada. Marco! Sussurrou mais urgente. Ele levantou-se, o dossiê da mãe apertado contra o peito. Que foi? Ouvi. Ela começou, mas o som cortou-a. Desta vez foram 2 passos, mais próximos. Alguém ou alguma coisa estava a aproximar-se da porta aberta do arquivo, vinda do corredor escuro onde não devia haver ninguém. Marco apontou a sua lanterna para a porta. O feixe de luz tremulou na sua mão. A escuridão lá fora era impenetrável. Os passos pararam. Quem quer que fosse, estava agora mesmo do lado de fora, no limiar da luz, invisível. A respiração de Carla tornou-se num fio fino. Marco sentiu o suor a escorrer-lhe pelas têmporas. O silêncio que se seguiu foi o mais aterrador de todos. Era uma presença, um peso. Eles sentiam-na, uma frieza que não vinha do ar, mas de algo mais profundo. De repente, um sussurro, uma única palavra, carregada de uma tristeza infinita, flutuou pelo ar até eles, clara como um sino num funeral, solitária. A voz era feminina, jovem, e veio de um ponto a centímetros dos seus ouvidos. Carla deu um passo atrás, tropeçando nos papéis. Marco gritou: "Quem está aí?" A única resposta foi o retorno do som das ferramentas a começarem de novo no subsolo, como se nada tivesse acontecido. A presença tinha se ido. O corredor estava vazio, mas a palavra ainda estava lá, a pairar no ar, como um cheiro. Solitária. Marco olhou para o dossiê na sua mão. E depois, para a escuridão lá fora. O Incubo não era apenas uma história num diário. Era um caçador. E ele tinha acabado de lhes mostrar que sabiam os seus nomes. A única resposta foi o retorno do som das ferramentas a começarem de novo no subsolo, como se nada tivesse acontecido. A presença tinha se ido. O corredor estava vazio, mas a palavra ainda estava lá, a pairar no ar como um cheiro. Solitária. Marco olhou para o dossiê na sua mão. E depois para a escuridão lá fora. O Incubo não era apenas uma história num diário. Era um caçador. E ele tinha acabado de lhes mostrar que sabia os seus nomes. Saímos daqui. Agora, disse Marco, a voz rouca. Carla não precisou de ser convencida. Saíram do arquivo, ele a carregar o dossiê como um talismã contra o medo. Ela a olhar para trás a cada 2 passos, a lanterna a cortar nervosamente a escuridão. O corredor parecia ter se alongado. As portas agora pareciam bocas abertas. Quando regressaram ao topo das escadas do subsolo, os sons metálicos cessaram de novo. Onde é que vocês estiveram? A voz de Diego ecoou do fundo das escadas, carregada de uma tensão contida. Ouviram alguma coisa? Marco e Carla desceram os degraus rapidamente. Diego e Rafael estavam de pé, de costas voltadas um para o outro, as suas lanternas a varrem a sala dos painéis elétricos. Rafael estava pálido, a tremer não de abstinência, mas de puro terror. O quê? O que aconteceu? Perguntou Marco. Foi Rafael quem respondeu, a voz a falhar. Ouvi uma criança a chorar. Aqui ao lado, no corredor. Ele apontou para uma outra porta que levava para uma escuridão ainda mais profunda. Chamou por mim, pelo meu nome. Não foi uma criança, foi um riso, corrigiu Diego secamente.
mas o seu rosto estava tenso, um riso de velha, e os meus alicates desapareceram. Estavam mesmo aqui, e, quando me virei, tinham ido embora. 4 adultos, endurecidos pela vida nas ruas, estavam agora parados num porão úmido, confessando seus pesadelos particulares. O sanatório não os atacara fisicamente, apenas lhes sussurrara. E era infinitamente pior. Marco olhou para os rostos assustados à sua volta. Depois para o dossiê que segurava. A sua busca pela verdade tinha-os colocado na linha de fogo de algo que não compreendia. O íncubo estava a prová-los, a saborear os seus medos. Vamos continuar, disse Marco, tentando projetar uma calma que não sentia. Mas ficamos todos juntos. Ninguém se separa. Por nenhum motivo, Diego encarou. E pela primeira vez, não havia desafio no seu olhar. Apenas um reconhecimento sombrio da sua situação partilhada. Eles não eram mais ladrões. Eram presas. Vamos acabar com isto rápido, rosnou Diego, pegando noutra ferramenta. Este lugar não gosta de nós. Enquanto Diego e Rafael retomavam o trabalho, com os sentidos agora à flor da pele, Marco ficou de guarda ao fundo das escadas. O dossiê da sua mãe queimava-lhe nas mãos. Ele tinha a prova que queria, mas a um preço que começava a compreender ser demasiado alto. A vingança que tão ardentemente desejara transformara-se numa armadilha. E o íncubo, escondido nas sombras do seu novo santuário, tinha apenas começado a brincar.